Olá, pause o vídeo, tente resolver esse desafio e já já eu te mostro a resolução. Como sempre, para resolver um problema, primeiro passo, entender o problema. Você leu o enunciado, entendeu o problema, mas ainda assim está com dificuldade para resolver? A dica é fazer um desenho. Olha só, duas lâmpadas A e B, uma das quais é 4 vezes mais luminosa do que a outra, distam 15 metros entre si. Encontre o ponto da reta. Bom, a dica está aqui. Faz a reta, coloca os pontos A e B para representar as lâmpadas, elas distam 10 metros, ok? Bom, mais ou menos eu já coloquei aqui o desenho. Encontre o ponto da reta AB. Então você tem aqui a reta AB, eu coloquei o ponto P. Quero encontrar esse ponto P, que é igualmente iluminado por ambas as lâmpadas. Bom, a luminosidade, esse pedaço aqui, tá entre parênteses, isso aqui é um lembrete para você, isso aqui é lá da física, tá? A luminosidade num ponto ela é proporcional à intensidade da fonte, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então eu preciso colocar aqui as distâncias. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar uma referência aqui. Aqui eu vou colocar como sendo 0. Aí a reta aqui, ó, crescendo para lá, então essa posição é a posição 15. E essa que é a posição do ponto P, eu vou chamar de x. Encontrar o x, né? Eu encontrando o x, encontro o P. As distâncias. De A até P, a distância aqui é x. E de P até B, essa distância aqui é 15 menos x. Ok? Bom, antes de começar, aqui ele diz que A e B, uma delas é mais luminosa do que a outra. Então, ele não disse qual é mais luminosa. Eu coloquei aqui a lâmpada B como sendo a mais luminosa e essa como sendo a menos luminosa. Se for o contrário, eu faço esse comentário no final, como é que ficaria, ok? Então, vamos lá. A luminosidade aqui tem que ser a mesma, tanto da lâmpada A quanto da lâmpada B. E aqui ele diz que a luminosidade, então vamos lá. A luminosidade de A em P ela diz que é proporcional à intensidade, então vou chamar de K essa constante de proporcionalidade, e inversamente proporcional, por isso que eu coloquei a divisão aqui, ao quadrado da distância. A distância de A até P é x, então quadrado da distância, x quadrado. E quanto que seria a luminosidade de B em P? Bom, aqui está dizendo que a lâmpada B, no meu caso eu coloquei ela como sendo mais luminosa, ela é 4 vezes mais luminosa, então aqui seria 4 vezes a constante de proporcionalidade aqui, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bom, a distância aqui é 15 menos x, então o quadrado seria isso, ok? Para que então esse ponto seja igualmente iluminado por ambas as lâmpadas, a luminosidade de A em P tem que ser igual à luminosidade de B em P. Pronto, eu tenho aqui uma equação, tá bom? Agora eu vou substituir. Bom, resolvendo essa equação, eu encontro o valor do x. E encontrando o x é encontrar o P, que é o que ele quer. Como é que eu resolvo isso? Primeiro passo, divido os dois lados por K. Por isso que aqui não depende dessa constante de proporcionalidade, ok? E agora sobra o quê? Bom, para resolver essa equação, eu sei que esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, bom, agora eu tenho que desenvolver esse quadrado. Isso vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o 15, que é 30, vezes o segundo, 30x, mais quadrado do segundo, ok? Se você por acaso não lembra como desenvolver o quadrado da diferença, e é muito bom que você saiba isso, tá? Isso é um atalho, é bom que você saiba os produtos notáveis. Você sabe que 15 menos x ao quadrado é a mesma coisa que 15 menos x que multiplica 15 menos x. Isso é a mesma coisa que esse quadrado. E aí você aplica a distributiva aqui e você vai encontrar a mesma expressão, ok? Continuando.
Bom, aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Para resolver essa equação, o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho que deixar na forma padrão. Um lado tem que ser zero. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 4x² menos x² vai ficar 3x ao quadrado mais 30x menos 15 ao quadrado, que eu vou escrever como sendo 15 vezes 15. Por que eu fiz isso? Vai ficar assim. Por que eu fiz isso? Porque todos esses caras são múltiplos de 3, ó, múltiplo de 3, múltiplo de 3, múltiplo de 3. Então, se eu dividir os dois lados da equação por 3, vai ficar com x ao quadrado, 10x menos... E por que eu não fiz a conta 15 ao quadrado antes, tá? Porque vai ficar mais fácil agora, ó. Se você simplificar isso aqui, ó, dividir por 3, vai ficar 5. E 5 vezes 15 é uma conta muito mais fácil, dá para fazer até de cabeça, 75, ok? Bom... Resolvido essa equação, eu encontro x, que é a posição do ponto que ele quer no enunciado. Resolvido o problema. Bom, para resolver essa equação, eu posso usar o quê? Bhaskara, uma equação de segundo grau, uma fórmula quadrática, tá? Posso usar Bhaskara, você vai encontrar duas raízes, porque o delta vai ficar positivo, mas você também pode usar o quê? Observa que aqui é 1, ó, então o produto das raízes é menos 75 e a soma é menos 10, então você também pode usar soma e produto. Eu recomendo que, se você não tem ainda tanta habilidade, muita prática para calcular as raízes, tá? Eu recomendo que você faça pelos dois métodos, tá? Use a fórmula de Bhaskara, encontre as raízes. Use soma e produto, encontre as raízes. Eu vou usar aquela forma alternativa, tá? Então, as raízes aqui são x igual. A soma é menos 10, dividido por 2, menos 5 mais ou menos u. Então, eu tenho que isso aqui é 5 mais ou menos... Como é que eu faço para achar esse u mesmo? Ó, rapidinho aqui do lado. Eu sei que o quadrado disso, 25, menos o quadrado do u é igual ao produto, que é menos 75. Menos 75. Então, eu sei que 100 é igual a u ao quadrado. Então, u é mais ou menos 10. Mais ou menos 10. Eu tenho duas raízes. Primeira raiz... com a adição, menos 5 mais 10, 5. Segunda raiz com a subtração, menos 5 menos 10, dá menos 15. Bom, as duas servem, só uma. Bom, a princípio, olhando o enunciado, o ponto parece que é só um deles eu vou ter que descartar, mas não é verdade, tá? Então, 5. Então, se eu coloquei 0 aqui e 15 aqui, para cá é positivo. Então, 5 seria aqui, ó, a 5 metros... da lâmpada menos luminosa, certo? Na posição entre o A e o B. E o que seria esse menos 15? Seria 15 metros à direita, certo? No lado oposto da lâmpada B, tá bom? 15 metros de distância da lâmpada menos luminosa. Então, eu tenho sim essas duas possibilidades. Eu tenho essa e essa. As duas são possíveis, ok? Então, ó, 5 seria aqui 5 metros aqui, ó, entre as duas lâmpadas, certo? Ou 15 metros no lado oposto à lâmpada menos luminosa, tá bom? Agora, se eu tivesse colocado o contrário, se eu tivesse feito ao contrário, como eu falei no começo do enunciado, então o que teria acontecido? Olha só, teria acontecido alguma coisa assim, ó. Então, você tem aqui o A na posição 0, o B aqui na posição 15, tá? Vamos supor que eu coloquei ao contrário. O B é o menos luminoso, e o A seria o mais luminoso, tá? Eu recomendo que você faça esse exercício novamente agora desse jeito. O que você vai encontrar? Vai encontrar uma equação um pouquinho diferente, vai encontrar outras raízes, mas você deve encontrar o quê? Olha só, você não encontrou nesse caso que seria 5 metros da lâmpada menos luminosa entre as duas lâmpadas? Então, a menos luminosa aqui, 5 metros, você deve encontrar 10, tá bom? E o menos 15, não é 15 metros no lado oposto da menos luminosa? Aqui é a menos luminosa, o lado oposto seria para cá. Você deve encontrar então alguma coisa aqui, ó, no 30 também. Então, você deve encontrar essas duas raízes aqui, ó, tá? Eu não vou fazer, mas eu recomendo que você tente. Então, refaça esse exercício ao contrário. Você vai encontrar uma equação um pouquinho diferente e você deve encontrar essas duas raízes. Apesar das raízes serem diferentes do que essa, essencialmente é a mesma resposta, você compreende? 5 metros da lâmpada menos luminosa entre as duas lâmpadas, que é exatamente o que eu tenho aqui.
Ou 15 metros na posição oposta à outra lâmpada, né? 15 metros da menos luminosa. A menos luminosa, 15 metros da menos luminosa. Então vocês entendem que, apesar de serem respostas aparentemente diferentes, elas essencialmente são a mesma resposta, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse desafio, tá? Se você gostou, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda a gente a manter esse trabalho, tá? Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e te vejo então no próximo desafio. Grande abraço!